Vamos imaginar uma avaliação de desempenho. Mas não é do chefe não, é uma avaliação vinda da autoridade mais alta que existe, sobre o trabalho mais importante que alguém poderia fazer. Foi exatamente isso que aconteceu com uma igreja lá do primeiro século. E essa é a grande questão, sabe? A pergunta central que essa carta antiga simplesmente joga no nosso colo. É uma questão que leva a gente direto para o coração de uma comunidade que, pelo menos por fora, parecia ter tudo sob controle. Ok, vamos mergulhar nisso, porque isso aqui não é uma parábola abstrata não. É uma mensagem real que foi enviada para uma igreja real, numa cidade que, olha, pulsava com desafios que a gente consegue reconhecer até hoje. A carta ela é endereçada ao anjo da igreja, e a fonte interpreta isso não como um ser celestial, mas como uma referência à liderança mesmo, aos presbíteros, sabe? As pessoas que tinham a responsabilidade de guiar a congregação. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, estamos falando de 600 mil pessoas. Gente, quase 2.000 anos atrás, isso era basicamente uma mega cidade moderna. Um verdadeiro polo de poder dentro do Império Romano. E que ambiente, hein? Era um lugar que respirava paganismo, totalmente dominado pelo culto a deusa Ártemis, um centro de idolatria e práticas de ocultismo. Imagina só o desafio de manter a fé num lugar assim. A pressão devia ser constante. Agora vamos para a parte boa. Porque antes de qualquer crítica, a mensagem começa com um reconhecimento. E que reconhecimento! Essa igreja estava acertando em cheio em muita coisa. A avaliação já começa com um baita elogio. Não era um esforcinho qualquer, era trabalho duro, incansável, uma resiliência diária no meio de uma cultura totalmente hostil. A mensagem é bem clara, nada do que eles faziam passava despercebido. E os detalhes, olha, são fascinantes. Eles não eram só ocupados, eles eram perseverantes. Não eram só devotos, eles tinham uma pureza doutrinária impressionante, a ponto de testar quem chegava dizendo ser apóstolo, mas não era. Era uma igreja forte, de verdade, e super dedicada à verdade. A palavra grega para isso é pseudas, que significa falso, mentiroso. Isso mostra que a igreja tinha uma força teológica incrível. Eles conseguiam sacar e rejeitar ensinamentos que distorciam a mensagem original, sabe? Protegendo a comunidade toda do engano. E é bem aqui que a narrativa dá uma virada. Depois de todos esses elogios, de todo o reconhecimento por um trabalho que era quase impecável, vem uma crítica. Uma só, mas que muda tudo. O peso dessa frase é imenso. Pensa bem. Depois de tanto trabalho, de toda a doutrina correta, de toda a perseverança, como é que uma coisa tão crucial pôde se perder? O elemento mais importante de todos tinha simplesmente desaparecido. Então, o que seria esse primeiro amor? Basicamente, é a diferença entre fazer as coisas por uma paixão genuína e fazer por pura obrigação. A motivação tinha deixado de ser um relacionamento vivo para se tornar um dever mecânico, sem alegria nenhuma. É como a diferença entre um casamento cheio de afeto e um que virou só um acordo funcional. As ações por fora podem até parecer as mesmas, mas o coração, a motivação é outra coisa, completamente diferente. A questão aqui é exatamente essa. Mas, olha, a mensagem não para na crítica não, pelo contrário. Ela oferece um plano de ação super claro e prático. Um verdadeiro caminho para corrigir o curso e reacender aquela chama do início. O processo é bem direto. Começa com a memória, lembrar daquela paixão inicial. Depois, exige uma mudança de verdade, de mentalidade, que é o arrependimento. E, por fim, a ação. Voltar a fazer as mesmas coisas, só que agora com a motivação certa, impulsionada pelo amor de novo. E aqui, o alerta fica bem sério. A consequência de não fazer nada era severa. O tal do candelabro representa a própria existência da igreja, a sua luz, a sua autoridade espiritual no mundo. Perder isso significava, literalmente, deixar de ser uma luz. E então, o ponto crucial é este. A escolha era clara e as consequências definitivas. Era uma verdadeira encruzilhada entre ser restaurado ou mergulhar na escuridão da irrelevância espiritual. Mas a carta não termina com uma ameaça, de jeito nenhum. Ela fecha com uma promessa poderosa, cheia de esperança, que é oferecida para aqueles que ouvissem o alerta e continuassem firmes. E antes da promessa final, ainda tem um último elogio, a rejeição às práticas dos nicolaítas. A fonte sugere que eles eram uma seita que ou promovia a imoralidade ou um estilo de liderança bem dominador.
Odiar isso era mais um sinal da força moral daquela igreja. E para quem é essa promessa? Para o vencedor. E ser um vencedor aqui não tem a ver com uma vitória espetacular uma única vez. Tem a ver com fidelidade que persevera. É sobre superar os desafios do dia a dia mantendo a fé. E o mais importante, o amor. E que promessa! Ter acesso à árvore da vida, um símbolo de vida eterna e de comunhão total com Deus. É o prêmio máximo, o destino glorioso para quem não só faz o que é certo, mas faz pelo motivo certo. E a gente termina com essa reflexão. A mensagem para Éfeso, mesmo sendo tão antiga, ressoa de um jeito muito poderoso hoje. Ela nos desafia a olhar para além das nossas ações, das nossas listas de afazeres, da correção das nossas crenças e a fazer a pergunta fundamental: qual é a verdadeira motivação por trás de tudo que a gente faz?